E aí, galerinha da Escola Estadual Desembargador Bernardi Júnior, estou aqui gravando mais um vídeo para vocês, em especial para o pessoal do 9º ano. E hoje nós iremos falar sobre urbanização, pessoal. Eu vou apresentar para vocês alguns fatores que proporcionaram o aumento, o crescimento dessas cidades. Quando, lá no final, pessoal, final do século XIX, início do século XX, E alguns fatores que levaram ao aumento, o crescimento dessas cidades, Vamos falar um pouco também das consequências e uma atividade, pessoal, que eu, inclusive, já vou começar falando dela. Seguinte, no Centro de Mídias teve uma aula e ela utilizava imagens de São Paulo, do Rio de Janeiro, e eu pensei em trazer isso aqui para Itapetininga, falar sobre, logicamente, essa ideia de urbanização, mas eu queria trazer ela mais aqui para o nosso lado, fazer uma aula assim, que vocês reconhecessem mais, esses ambientes que a gente vai falar. Então, para começar, pessoal, eu vou já deixar duas imagens, certo, aqui, e eu não vou falar da onde elas são agora, eu vou falar lá no final da aula. Você veja se você consegue adivinhar que lugares são esses. Eles são aqui de Itapetininga, são do início do século XX, certo? Dá uma olhada aí nessas imagens e veja se você consegue identificar que lugar que eles eram. Beleza, pessoal? Antes e daí, vamos começar agora a falar, dá um pause aí no vídeo. Eu vou deixar, mas enquanto eu estou falando aqui, eu vou deixar a imagem para vocês. E é o seguinte, vamos lá, pessoal, fatores, então, que vão proporcionar o crescimento dessas cidades, Fim da escravidão. Então, pessoal, lá em 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, não existia um projeto que tratasse da questão desse ex-escravo de uma maneira assim que pudesse inserir ele na sociedade assim, de maneira efetiva. O escravo ele só foi libertado, ele não teve, por exemplo, um programa de alfabetização, não existia uma preocupação quanto à moradia, então tá livre, se vire, já tá livre. E aí o que acontece, pessoal? Logicamente que a cidade, igual até uma outra aula que eu já falei, ela inspira essa ideia de que você vai ter uma vida melhor, porque na cidade tem muita riqueza, principalmente numa época que vai começar uma grandes, aqui no início do século XX, por exemplo, as grandes avenidas. Então o que vai acontecer, pessoal? Em busca de melhores condições de vida, muitos escravos vão buscar a cidade e por conta dessa falta de cuidado, como foi feito o processo de libertação, sem preocupação nenhuma com a inserção dos escravos na sociedade, eles vão acabar, inclusive, procurando áreas que até então não eram muito privilegiadas, na época, as margens dos rios e inclusive, pessoal, tem um vídeo eu vou deixar um link para vocês verem, falando sobre o surgimento da primeira favela e tudo mais, que segundo esse vídeo do Eduardo Bueno, do canal, que eu vou deixar o link para vocês, ele diz que no vídeo diz que a primeira favela surgiu no Morro da Providência, e uma ironia, exatamente por ninguém ter tomado providência nenhuma é que surge, olha para você ver, o Brasil ele é irônico, se não fosse triste ia ser engraçado. Vamos lá, pessoal, eu vou deixar o link para vocês, ele fala mais aqui sobre essa questão, das habitações precárias que vão começar a surgir na hora que essa cidade começa a crescer, porque não vai ter, inclusive não tem emprego para todo mundo, gente?
Vamos lá. Segundo aqui, chegada dos europeus. De que maneira é isso que eles vão ajudar a transformar a cidade? Quando eles vêm para o Brasil, eles trazem consigo conhecimentos que eles já tinham lá, né? Técnicas que eles já empregavam na Europa. E eles vão utilizar isso aqui no Brasil. Então, além de vilas, como foi citado lá, o Bexiga, né? Mas eu tenho também um modelo de como construir casas. E não posso também deixar de falar aqui, pessoal, da influência política, que ajuda sim a transformar o ambiente urbano, né? São a partir das ideias socialistas que são trazidas junto com diversos desses europeus que vêm para cá, italianos, alemães e tudo mais, que eles vão falar, opa, peraí, né? Tem coisas aí que não estão acontecendo. E os movimentos de contestação que são feitos na rua, eles são sim transformadores, né? Da urbis, que é a cidade, né? A urbe é a cidade do romano, né, pessoal? Né? A urbanização, né? Urbis vem do latim. Então, não só as técnicas de construção, mas os costumes, né, da criação desses bairros, e a política vai sim influenciar na cidade, beleza, pessoal? E mais uma aqui para encerrar essa primeira parte. Eu vou falar agora das linhas férreas, e nós temos aqui em Itapetininga, né, uma influência das linhas férreas, né, da estrada de ferro Sorocabana, né? E que influenciou, ajudou a transformar inclusive a paisagem de Itapetininga. Hoje em dia temos bem menos, né, pessoal? Inclusive, eu tenho uma foto, vou mostrar aqui, eu vou colocar um arquivo depois para vocês verem melhor. Mas estava pensando sobre isso, e essa foto aqui é minha, né? Eu que fiz ela. Esse lugar aqui em Itapetininga já não existe mais. Ela sofreu um acidente, pessoal, então eu vou tentar de uma melhor maneira colocar ela numa imagem aí. Mas é essa fotografia aqui. Essa fotografia lá, nesse lugar aqui não existe mais, em Itapetininga, né? E é lá na estrada, na FEPASA, né? Quando fizeram a reforma, tiraram aquele relógio no início do século XX, final do XIX, é um grande símbolo, né? Porque a cidade ela funciona com o ritmo do relógio, as fábricas, as lojas, né? Eu não estou mais naquele ritmo da primavera, do verão, das épocas, né, do ano, do clima, enfim. Quem manda é o relógio. Isso era um símbolo para a época, né, pessoal? Hoje em dia já não existe mais esse relógio lá. Eu vou tentar colocar de uma melhor maneira para vocês verem. Mas enfim, a maneira como que essas linhas férreas elas vão surgindo, né, elas vão proporcionando que cidades sejam criadas, e elas vão transformando aquelas cidades por onde ela vai passar que já existiam, né? Muitas dessas cidades elas vão crescer, até hoje em dia são cidades aí grandes, né, por conta dessa transformação, desse comércio, porque o trem traz facilidade, né, pessoal? Estamos falando de uma época aqui que não existia caminhão. Na verdade, o trem até hoje em dia ele acaba ainda sendo mais viável economicamente, ecologicamente falando, para transportar. Mas o trem, pessoal, ele trazia, existe a ideia, né, de que o trem trazia desenvolvimento para a cidade onde ele passava, né? Então esses três fatores aqui, como um sinal de um fator que vai colaborar para o crescimento das cidades, né? Itapetininga também tem uma ligação com isso aqui também, né, pessoal? Eu vou cortar por aqui, e daí eu vou fazer mais uma outra parte falando o que, pessoal? Vou falar das consequências, né, que isso aqui vai ter. Beleza, pessoal? Falou então. Então, de volta aqui, pessoal, com algumas consequências, né, da urbanização.
E o primeiro ponto aqui, cortiços, que na verdade já não é uma coisa ele já existia antes, na época do Império, né? Uma ideia assim logicamente que ele vai crescer, né? O cortiço ele vai ficar bem maior, assim, ele vai começar a aglomerar muito mais gente. Mas já existiam aglomerações em cidades do Império, por exemplo, na capital, que era o Rio de Janeiro, né? Já existiam aglomerações de pessoas e tudo mais, né? A partir do momento que essas cidades elas vão crescer, alguns desses casarões eles vão ser utilizados assim como uma espécie de vão alugar cada cômodo, pessoal, para uma família diferente. E vão surgir diversos becos e tudo mais. Enfim, são habitações precárias que sem ventilação, não existia, né, o que hoje em dia nós temos como saneamento básico, que é a ideia de todas as casas terem encanamento de água, de esgoto e tudo mais. Isso não existia. Então imagine você num lugar aglomerado que já era antigo, foram sendo construídos uma casa em cima da outra, foram sendo, enfim, acabou se juntando algumas residências e se transformava numa coisa só, porque dividiam-se os cômodos e acabavam juntando uma casa com a outra até. Enfim, essa aglomeração e essas condições precárias, ela vai proporcionar o aumento e a propagação de doenças. E o exemplo que eu coloquei aqui da revolta da vacina, que inclusive já foi até falado para vocês como um trabalho, não é? Porque a população achava que as medidas que foram tomadas para controlar doenças que estavam espalhando por essas cidades, ela foi muito truculenta e a população tinha medo, né? Não tem conhecimento. Existem pessoas que até hoje em dia pensam assim, né? Infelizmente, acham que a vacina vai matar você. Não tem o conhecimento de como funciona a vacina. E daí o que acontece? O pessoal achavam que iam injetar doenças nelas, não é? E acabou acontecendo até uma revolta por causa disso, né? Porque era obrigatório, inclusive, a vacinação. Um exemplo, né, para conter os problemas causados por essas habitações precárias, né, o povo acabou até se revoltando, né? Temos também as vilas operárias, que elas até têm uma maior infraestrutura, elas são feitas com espaço entre uma e outra, então o ar pode circular, né? Elas são uma família vivendo dentro de uma casa só. Isso vai, logicamente, oferecer uma melhor qualidade de vida. Só que, entretanto, pro trabalhador, ele acaba sendo mais vigiado, né, pelo patrão, porque é ele quem vai controlar. A vila é do patrão, não é dele, né? A casa ali não é dele, né? E uma última aqui, para encerrar, não ficar muito comprido, o pessoal moda é etiqueta. Do mesmo lado que eu tenho uma galera desprivilegiada, vai ter uma galera privilegiada e vai querer mostrar isso, vai querer se diferenciar. E copiando quem? Copiando a Europa, né, pessoal? Copiando a Europa. Esses pombos que a gente tem hoje é exemplo disso. O que falta para o Brasil ser igual à Europa? Traz pombo. Vamos copiar, então, vários costumes. Não é assim, tá, pessoal? Isso foi uma piada. Então, vários costumes eles foram trazidos. O pombo é um deles, mas terno, por exemplo, galera, essa ideia ela vem da Europa. Né? Vê se o Brasil é um país que precisa usar terno no Rio de Janeiro, 40 graus. Brasília, pega cada capital, vamos Manaus, o cara de terno, uma hora dessa ele deve ter derretido já. Então, esses costumes, ela cria, né, uma etiqueta. O que é etiqueta? É falar, a chamada, você não é educado, sem educação ou você é bem educado, né? São uma série de comportamentos que vão indicar de que você faz parte de uma elite. O cara tá morrendo de sono, tá de terno, esse cara é chique. Olha para você ver que elegância. Então,
logicamente que excetuando-se as obrigações, né, pessoal? Não estou querendo falar isso, eu estou dizendo exatamente o contrário. É a obrigação por se copiar esse costume, não é você que usa, tá bom? Não me entenda mal. Então, mas é assim que funciona, galera. A gente tem experiências aí, vocês podem até compartilhar se isso é verdade ou não, né? A questão da roupa, da moda, né? Ela vai se transformar e na cidade ela vai mostrar de quem você é da elite ou você, né? O chapéuzão que as mulheres usavam para ir assistir corridas, né? No Jockey Club, e até o futebol, viu, galera? Que no Brasil chega como um esporte de elite, né? Eu jogava um futebol com camisa de seda. Cara, aqui é um inglês, pô. Então vamos lá, pessoal. Rapidinho essas três consequências aqui. Bem rápido, bem resumido. E daí eu vou passar para a última parte daí, beleza, pessoal? Que eu quero falar daí para vocês a atividade. Eu volto aqui com a nossa última parte da aula, pessoal, e agora eu vou falar para vocês uma atividadezinha aqui. Vamos voltar aquelas duas, vou colocar aqui, aquelas duas imagens, né, que eu coloquei no começo, aqui sobre Itapetininga, final do 19, início do 20, eu achei elas na internet e vou deixar o link também para vocês. Tem mais fotos lá para vocês verem. Essas duas fotos aqui, pessoal, Avenida Peixoto Gomide, uma visão de que hoje em dia não se tem mais. Observem bem aí que dá para você, da esquina de onde era o antigo cemitério velho, você tá como se fosse uma área que está fechada ali, agora era a antiga Sul Paulista. É como se estivesse ali do lado, olhando lá no canto, lá, tá vendo? Lá para cima, lá você vendo as escolas, o Aderbal com o Peixoto Gomide. Né? Esse é o antigo cemitério da cidade, desativado ainda no século XIX, e final do século XIX, e esse lugar aí em aberto aí, que está esse quarteirão aberto aí que vocês estão vendo, é o fórum. Hoje em dia o fórum velho já, né, pessoal? Que legal, né? Hoje em dia já o chamaram Fórum Velho. E essa outra aqui, galerinha, essa outra aqui eu acho que vai dar para vocês perceberem melhor. Inclusive um dos prédios, a visão ela ainda meio que conservou, meio que parecida ainda, um dos prédios emblemáticos aí do centro da cidade. Ele está muito parecido com o que era antigamente. Acho que dá até para vocês verem que é a praça aí, chamam de Praça dos Bancos, né? Que é a Praça Marechal Deodoro da Fonseca, inclusive o nosso primeiro presidente, né, do Brasil, né, Marechal Deodoro da Fonseca. É a visão ali olhando de frente para a praça, né. Eu vou ver se eu consigo achar no Google Maps certinho do ponto de vista onde eles estão. Não prometo nada, se eu conseguir vai ter a comparação aqui agora. E aí eu mostro para vocês, beleza? Talvez eu vou conseguir, eu vou tentar. E aí, pessoal, em cima disso, vamos pensar nessa questão de urbanização para a nossa cidade aqui, onde a gente vive, né? E eu quero que vocês façam isso aqui para mim. Pensa, quais transformações o seu bairro ele sofreu nos últimos anos, né? O que foi feito de bom para ele? Ou o que foi feito de ruim para ele? Como que isso... Não, na verdade eu quero de bom, tá, pessoal? Porque aqui, ó, como isso vai contribuir para melhoria. Olha que erro aqui, ó. Pronto. Como isso contribuiu para a melhoria do seu bairro? Pensa numa coisa boa que fizeram lá. Alguma coisa ainda precisa ser feito, né? O que está faltando para melhorar a vida aí do seu bairro? E de que maneira isso que falta afeta na vida, né? Por exemplo, assim, faltou uma ponte no meu bairro, professor, eu tenho que dar a volta lá no outro bairro para eu poder chegar no centro. Isso é um exemplo, não estou falando que é isso que acontece, tá? Um exemplo aqui para você entender o que eu quero. Você vai juntar todas essas informações, faz uma redaçãozinha para mim falando sobre o seu bairro, né? O que você lembra que foi feito de legal, o que foi feito, o que ainda falta fazer,
como isso afeta, como isso melhorou, né, galera? Porque a gente não pode só pensar no que está ruim, tem que pensar no que melhorou para a gente, né, falar, já conseguimos isso, por que isso outro também não muda? Por que só aquilo mudou, isso aqui ficou estagnado? A gente pode, né, usar isso aqui para a gente falar, bom, vamos melhorar também aquilo lá. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito comprido, eu acho que vai ficar, peço desculpa aí e obrigado a todos os que estão assistindo. Peço que compartilhe com o seu coleguinha. Se quiser responder essas questões e postar a foto do seu caderno lá, posta no Facebook, beleza, galera? Porque é lá o nosso canal de troca de ideias, beleza? Aquele grupo lá, ele é feito especificamente, se é só para nós, né? Não é qualquer um que vai escrever lá, então compartilha lá embaixo aí desse vídeo que eu vou deixar para vocês a publicação. Galerinha, muito obrigado a todos e falou!